cadáver mais perigoso do mundo. Dick Legge foi um dos 2 jovens que chegaram à estação de testes em 1959. Legge tinha 1,70 m e era musculoso. Era meio mal-humorado, brincalhão, e as pessoas gostavam dele, quando não era muito chato. Jack Barnes era um mecânico do exército recém-casado de 20 anos. Com espírito aventureiro, tinha um fraco por mulheres rápidas e noites em bares. Seu temperamento era explosivo. Ambos os homens eram arrogantes e pouco inclinados a recuar. O reator SL-1 não era glamouroso. Parecia um silo de grãos adjacente a 2 prédios de metal em um estacionamento de cascalho cercado por uma cerca enorme. Na verdade, era um protótipo para uma série de reatores nucleares portáteis que o exército americano esperava construir. A ideia era transportar os componentes por via aérea para locais remotos como o Ártico, onde poderiam ser facilmente montados e operados por uma equipe de apenas 2 ou 3 homens. Os reatores nucleares funcionavam inserindo hastes de controle no núcleo do reator para controlar a taxa de fissão do urânio ou do plutônio, que é a reação nuclear. A haste de controle do reator SL-1 era única e central para iniciar a reação nuclear. Se fosse retirada demasiado, poderia significar um desastre. Não se sabe muito sobre o relacionamento entre Dick Legge e Jack Barnes antes de 27 de maio de 1960, mas os homens trabalhavam juntos em mais de uma ocasião. No dia 27 de maio, os 2 homens compareceram a uma despedida de solteiro, onde beberam tequila e uísque em grandes quantidades. Mais tarde naquela noite, os homens foram a um bar, onde Barnes os apresentou a uma mulher que ele conhecia. Depois que o bar fechou, todos foram para o apartamento de outro homem, onde a mulher se ofereceu para fazer sexo com os homens por $20 cada. Jack Barnes aceitou a oferta dela. Dick Legge não. Quando Barnes terminou, Legge chamou-o de lado e fez uma piada que deixou Barnes louco. Barnes deu um soco em Legge e acertou-o em cheio. Foi um episódio sórdido, o tipo de coisa que homens não comentam depois que tudo terminava. Mas naquela noite começou um boato que Dick Legge estava tendo um caso extraconjugal com a esposa de Jack Barnes. Verdade ou não, daquele dia em diante houve rixa entre Barnes e Legge. Então as coisas pioraram. Os supervisores de Barnes o rotulou como impróprio para uma promoção. Dick Legge não estava muito melhor. No dia 23 de dezembro, na festa de Natal, o oficial de treinamento do reator disse a Legge que eles estavam considerando transferi-lo do programa. Legge ficou tão furioso que desafiou seu chefe para uma briga. Sua reação adolescente só serviu para selar o seu destino. E foi assim que na noite de 4 de janeiro de 1961, os 2 homens ferviam de ressentimentos. Na verdade, eles também foram designados para trabalhar juntos no reator SL-1, um reator que também estava se mostrando mal-humorado e desobediente quanto eles. Infelizmente, havia também um terceiro homem, um inocente desavisado, recém-chegado, um homem chamado Richard McLeay. O cenário estava montado para que algo ruim acontecesse. Todos os homens chegaram ao reator às 16 horas para iniciar seus turnos. Desde o início, algo estava errado. Talvez Barnes estivesse protestando contra o fato de Dick Legge ter sido designado seu supervisor naquela noite. Um insulto que não poderia ser tolerado pela cooperação. Nunca saberemos. Às 21 horas, soou um alarme no corpo de bombeiros,
que quando chegaram à instalação do reator, estava silenciosa, exceto pelo constante som do alarme. O alarme que ouviram não era um alarme de incêndio, e sim de radiação. Pelo menos um dos bombeiros fugiu. Os outros avançaram com detectores de radiação. Mas ao subirem a escada do reator, os detectores atingiram o máximo e eles fugiram assustados rapidamente. Colocaram máscaras e subiram novamente as escadas. O que eles descobriram foi assustador. Houve uma explosão. O piso da sala do reator estava inundado de água, que deveria estar resfriando o reator. O topo do reator explodiu, expondo seu núcleo. E se o núcleo não tivesse mais água, poderia derreter ainda mais. Então eles ouviram uns gemidos. Era Jack Burner. Estava deitado de lado ao lado do painel de controle. Estava sangrando por causa de um ferimento na cabeça. O lado direito de seu rosto foi destruído. E eles o carregaram e colocaram em uma ambulância. Exposto à intensa radiação gama por mais de 90 minutos. Mas movê-lo para uma ambulância foi um erro. Ele estava emitindo quantidades letais de radiação. A enfermeira e o motorista da ambulância ficaram expostos. A 800 metros da estrada, eles mesmos perceberam, saltaram e correram. Barnes morreu sozinho na traseira da ambulância. De volta ao reator, os bombeiros encontraram o corpo de Richard McKinley. Ele havia sido morto pela explosão e o corpo de Legg estava preso ao teto, espetado por uma haste do controle. O reator ainda estava vazando radiação e equipes foram enviadas para resgatar os corpos, que demorou 6 dias. Mas os corpos foram resgatados. As partes mais radioativas do corpo de cada homem tiveram de ser cortadas e enterradas separadamente. Em seguida, os restos mortais foram embrulhados em chumbo e hermeticamente fechados em caixões de aço, baixados aos solos e envolto em concreto. O corpo de Richard McKinley encontra-se enterrado no cemitério militar de Wellington, na Virgínia, e está localizado na seção 31. É por isso que o cadáver contaminado com isótopos radioativos de longa duração põe em risco a vida de centenas de pessoas. Dessa forma, Richard, por estar praticamente em cima do reator, foi o que mais recebeu radiação e tornou-se o cadáver mais letal do mundo, uma arma nuclear capaz de aniquilar a vida de inocentes, mesmo depois de morto, caso seja retirado de seu túmulo de chumbo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe.